compartilhar, desculpa. Por quê? Eu tenho uma relação de teoria e prática, porque... Tem que fechar aí, gente. Acho que fechou o microfone aqui e abriu ali. Porque o quê? A gente consegue trazer a realidade dele para o contexto da aula. Eu já falei que eu não aguento me ouvir nenhuma vez, duas. Ao mesmo tempo. O microfone só que é para fechar embaixo. Foi? Não. Então, como é que eu posso, a partir dessas ideias que vocês acabaram de compartilhar... Ai, gente, não dá. Então, aí mostrou a página, o microfone aqui, uma outra opção. Não, 2 vezes não. Piorou! Vou desligar o volume dela. Você coloca ela para baixar. Cadê o... Não tá dando certo aqui não, viu? Foi? Não. Podemos? Não. Vamos lá, gente. Agora acho que foi. Vamos tentar, então, pegar essas ideias que vocês acabaram de compartilhar aí comigo e vamos tentar juntar isso agora nessa construção que nós vamos fazer aqui. Nós já temos os porquês, então agora eu preciso trazer os argumentos. Vocês estão falando aí, as 4 pessoas que compartilharam a ideia trouxeram a importância de relacionar teoria e prática e trazer elementos do contexto do dia a dia desses alunos para o trabalho em sala de aula, certo? Como que eu posso começar esse texto? Eu preciso pegar, vou justificar o primeiro argumento que eu tenho ali. Vocês me trouxeram 3 porquês. Eu preciso, então, agora, no meu texto, trazer argumentos que justifiquem esses 3 porquês. Como que a gente pode começar? Quem tem alguma ideia? Seria o primeiro parágrafo da dissertação? Exatamente. Por que faço saber? Não é por quê, né, professora Maria? Não é mais por quê. Ó, a primeira pergunta, a temática que eu trouxe. Por que as metodologias ativas favorecem a construção de aprendizagens? A primeira pergunta era por quê? Vocês me trouxeram 3 respostas. São essas 3 que estão aqui. Agora, para essas 3 respostas, para construir o meu texto, eu preciso trazer os argumentos. Eu preciso trazer os fatos que me comprovam que essas 3 coisas, de fato, se relacionam
ao uso das metodologias ativas para a construção de aprendizagens. Aí vocês falaram que, para justificar essa primeira, nós podemos falar da questão do contexto, teoria e prática, oportunizar a vivência. Fala, Pro. Eu coloquei como argumento o foco de aprendizagem e desenvolvimento da autonomia, porque que oportuniza experiências reais do seu cotidiano. Ótimo. Então, olha lá. Como que eu começo, então, para falar tudo isso que vocês me trouxeram? Um ponto Dessa forma. importante. Não, as metodologias ativas. Eu não posso responder. Pô, gente, como que a gente começa? As metodologias ativas favorecem a construção de aprendizagens. E aí eu vou primeiro para o primeiro argumento. As metodologias ativas favorecem a construção de aprendizagens, uma vez que focam no protagonismo e desenvolvimento da autonomia do estudante, oportunizando experiências reais do seu cotidiano. Ponto final. Primeiro parágrafo da discursiva já foi. Porque quando ela fala oportuniza situações reais, eu já estou trazendo teoria e prática, já estou trazendo o contexto dos alunos, eu não preciso falar de tudo. Eu posso juntar e eu estou justificando o meu primeiro porquê? Eu estou justificando o meu primeiro porquê. Pro, você pode repetir para mim, por favor? Metodologias ativas. Peraí, que aqui eu vou copiar também, porque, né? Ficou bom. Vamos lá, ó. Eu sempre posso começar respondendo a minha pergunta inicial, trazendo a temática do texto? Sim, eu devo, exatamente. Então, quando eu faço a pergunta para vocês, gente, como eu começo? É para ativar em vocês essa reflexão de que eu começo com o que eu perguntei. A minha professora de português, ela fala, viu, quando eu faço a pergunta, você responde. Por que é tal coisa? Por que a tal coisa é... Exatamente, nós trouxemos 3 porquês. E eu já trouxe para vocês os exemplos de conectivos, para você não ficar falando porquê em cada parágrafo. Então, as metodologias ativas. Vamos pegar ali o exemplo da colega. Favorecem a construção de aprendizagens, Pode falar, Pro. vírgula, uma vez que foca no protagonismo. Nossa, ela falou até a vírgula, vocês viram? Foca. No protagonismo e desenvolvimento da autonomia do estudante, vírgula, oportunizando experiências reais do seu cotidiano. Pergunta. Vou aumentar, gente, peraí. Para a gente poder ampliar só um pouquinho aqui essa ideia, que eu preciso hoje colocar vocês para poder organizarem essa reflexão. É que daí eu não consigo escrever. Se eu aumentar muito, eu não consigo escrever. Aí, ó, aí corta, tá vendo para mim? Não, mas tá bom. O outro é melhor. Melhor ou pior? Aumenta ou diminui? Quando eu falo oportunizando experiências reais, eu já trago a ideia de cotidiano, tá? Então, acho que a gente pode parar aqui, oportunizando experiências reais. Todo mundo que trouxe a ideia de teoria e prática, de envolvimento com situações do contexto, se sente contemplado quando a gente fala em oportunizando experiências reais? Eu já estou trazendo a ideia de problematização do entorno, eu já estou trazendo a ideia de que eu não vou ficar inventando história para esse aluno, eu já estou trazendo a ideia aqui de que o uso das metodologias ativas, eu já estou trazendo aqui a minha compreensão sobre protagonismo. Porque, ó, favorecem a construção de aprendizagens, uma vez que focam no protagonismo. Já matei a pau porque eu trouxe a palavra mais importante das metodologias ativas. Quando vocês falaram ali no primeiro porquê. E aquilo ali, ó, os porquês que estão com os 3 tópicos aqui em cima, ó, esses 3 aqui, não estavam no enunciado da questão. Os 3 porquês que vocês responderam fazem parte do repertório de vocês. Eu não preciso explicar o que é protagonismo. Eu não preciso explicar o que é autonomia. Por quê? Porque quando eu trago ele nesse contexto, eu já estou
subentendendo que eu sei do que eu estou falando. Ótimo. Para passar para o segundo parágrafo, qual conectivo eu posso usar? Vamos ver se combina. Eu tenho que justificar o segundo porquê. Considero os conhecimentos prévios, porque vocês que falaram, gente. Eu estou usando o que vocês falaram. Hã? Além disso, precisamos considerar? Dessa forma, acho melhor. Dessa forma. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Não quer mais, Pro? Vamos lá. Ó. Quando eu não consigo ficar sentada, gente, eu tenho problema em dar aula sentada. Quando eu falo, presta atenção na Pro. Quando eu falo que focam no protagonismo, no desenvolvimento da autonomia, oportunizando experiências reais, isso tem relação já com os conhecimentos prévios? Tem. Então, se eu usar o além disso, eu estou trazendo um algo a mais. E os conhecimentos prévios, eles complementam essa ideia inicial, concordam? Vamos olhar lá os nossos conectores? Dessa forma. Não, é outro ponto. O além disso, vamos lá. Não briguem. Outro ponto importante, eu trago uma ideia de complementaridade. O além disso, ele traz uma ideia quase que de... não é oposição, né? Como se não... Exatamente, como se uma coisa não complementasse a outra, né? Que mais? Esses daqui são exemplos, a gente pode usar outros, tá? Esses são os mais comuns. Dessa forma, o que eu posso falar? Vamos voltar aqui, ó. A gente pode por uma vez que considera seus conhecimentos prévios. Eu posso colocar no mesmo parágrafo? Não. Eu posso ainda, não sei se é enxerga isso, mas eu posso ainda usar a justificativa do primeiro, para esse momento da autonomia, precisamos ter um ponto importante e colocar... Eu posso, mas eu preciso repetir tudo isso? Ou eu posso usar um conector que já me dá a ideia de complementar esse primeiro parágrafo? Eu posso usar... Ali eu não encerrei com o ponto final. Ali eu coloquei uma vírgula, coloquei considerando seus conhecimentos prévios, dando uma continuidade no pensamento anterior. No primeiro parágrafo? No primeiro parágrafo. Pode usar palavras portanto? Pode. Pode, eu não preciso encerrar o parágrafo ali. Eu posso dar essa continuidade. Portanto, é considerado os conhecimentos prévios dos alunos na construção do desenvolvimento. Não, aí favorece a aprendizagem integral. Se for colocar esse adjunto seu aí. Mas o favorece a aprendizagem integral, vocês consideraram ali como última ação. Então, vai entrar no nosso fechamento. Nossa, ali vai entrar na conclusão. Então, tem que falar para cada vez. Se você pegar a parte escrita, se você pegar o que está digitado e escrever com letra cursiva, isso aqui dá muito mais do que 3 linhas. É que aqui na digitação, lembra da quantidade de caracteres? Lá vai ser a mão, né? Exatamente. Vamos lá. Eu posso dizer, acompanhe o raciocínio aqui comigo. As metodologias ativas favorecem a construção de aprendizagens, uma vez que focam no protagonismo e no desenvolvimento da autonomia dos estudantes, oportunizando experiências reais. Para o desenvolvimento dessas propostas, ter como ponto de partida os conhecimentos prévios dos alunos é uma ação indispensável ou essencial. Pronto. Pode ou não pode? Eu não necessariamente preciso dar continuidade fazendo com que tudo se encaixe. O que eu preciso entender nesse momento? Por que os conhecimentos prévios ali entram como uma ação das metodologias ativas?
Não formula texto, fala livremente. Por que conhecimentos prévios é importante nas metodologias ativas? Porque ele está trazendo conhecimento. Se eu considero conhecimento prévio, eu não estou falando de protagonismo? Isso que eu ia falar, tá dizendo. Então, eu não estou fugindo do assunto. O conhecimento prévio, ele entra como a primeira etapa das metodologias ativas. Quando eu faço um brainstorming, ou uma tempestade de ideias, como a gente mais costuma ouvir, uma roda de conversa. A roda de conversa, ela é uma estratégia de metodologia ativa. Por quê? Porque ela vai partir do conhecimento do aluno, com a minha intencionalidade pedagógica, porque eu já sei qual é o meu objetivo, então eu vou disparar aquelas boas perguntas para mobilizar nessa roda de conversa os conhecimentos prévios dos alunos. Então, quando eu falo de conhecimentos prévios, dentro da concepção de metodologia ativa, eu preciso entender que ele é uma parte da metodologia. Então, para mobilizar protagonismo, para desenvolver autonomia, para oportunizar experiências reais, qual que é o primeiro passo da estratégia? Usar os conhecimentos prévios dos estudantes. Então, para isso, as estratégias são planejadas considerando os conhecimentos prévios de todos os alunos. Aí continua no parágrafo. Posso abrir outro parágrafo. Agora eu tenho que sentar, senão não dá para digitar. Vamos ver aqui. Ó. Gente, eu estou fazendo aqui uma grande tempestade de ideias. Estou construindo junto com vocês, tá? Quantas linhas? De 15 a 18. Nem 20, né? Varia, tá? Antigamente era 10. Era 20. Bom. Fazendo uma professora. Ó, outra coisa, outra forma de começar esse segundo parágrafo. Tendo em vista essas características, as estratégias são planejadas, tendo de novo não, né? As estratégias são planejadas com base no resgate dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, eu trago uma ideia de continuidade. Por quê? Para protagonismo, para autonomia, as estratégias são planejadas para esse fim. Tudo bem? Vamos tentar aqui? Professora, se colocasse entretanto também daria? Vamos ver? Espera aí que a gente já... Porque pode começar com o verbo no gerúndio? Vamos ver aqui, espera aí. Deixa eu só concluir aqui a ideia, senão eu perco o que eu tinha falado. O que eu posso colocar aqui na sequência? Ó, tendo em vista essas características, o planejamento das estratégias ativas considera os conhecimentos prévios dos alunos como ação central. Mas aí eu preciso de um conector. Se eu quero falar que o uso dos conhecimentos prévios, ele é uma forma de garantir essa aprendizagem integral dos alunos, eu preciso trazer isso na mesma frase, conectando elas. Ou posso trazer outra informação que eu conheça sobre metodologias ativas e usar a questão da formação integral para finalizar a minha dissertação. Dessa forma, orientar o processo formativo em diferentes cenários e por fim... E por fim, favorece a aprendizagem integral do estudante. Ó, vamos fazer assim, ó. Vou colocar a aprendizagem integral como forma de fechamento, para ficar mais fácil. Pois orienta o processo formativo em diferentes cenários no desenvolvimento como ser humano. Objetivando a aprendizagem. Propiciando a aprendizagem significativa.
Considera os conhecimentos prévios dos alunos como ação central. E por fim, Não vamos pro por fim ainda não, porque senão não vai dar 20 linhas. Estou pensando no espaço agora. Dessa forma. porque você já, eu pensei no que você já colocou como aprendizagem integral. Então, aí, Não, aqui vai ficar por último, para a gente jogar como último parágrafo. Então, ó, considera os conhecimentos prévios dos alunos como ação central para a construção de aprendizagens significativas? É isso que vocês falam? Tiro ele. Gente, calma que a minha cabeça não vai assim tão rápido, não. Eu vou sair daqui doidinha hoje. Ó, uma dica para vocês. Quando a gente fala de aprendizagem, isso dentro de uma concepção maior da pedagogia, tá? Aprendizagem é algo construído. Habilidades e competências é algo desenvolvido. Então, o aluno, ele desenvolve competências e habilidades, mas ele constrói aprendizagens. Por quê? Vamos pensar sempre nessa analogia que eu vou trazer aqui para vocês. Essa sala seria a competência e a habilidade. Cada tijolinho dessa sala é uma aprendizagem. Então, essas aprendizagens, elas precisam se conectar para um desenvolvimento que é muito maior. Então, exercitem na escrita de vocês que o aluno, ele desenvolve competências e habilidades e ele constrói aprendizagens significativas. Tá? Aí lembra desse exemplo que vocês não esquecem mais, vocês levam isso para a vida. Vamos ler aqui nossa primeira tentativa? As metodologias ativas. A pergunta é, por que as metodologias ativas favorecem a construção de aprendizagens? E aí a nossa tempestade de ideias trouxe 3 pontos para conectarmos. As metodologias ativas favorecem a construção de aprendizagens, uma vez que focam no protagonismo e desenvolvimento da autonomia dos estudantes, oportunizando experiências reais. Tendo em vista essas características, o planejamento das estratégias ativas considera os conhecimentos prévios dos alunos como ação central para a construção de aprendizagens significativas. Sendo assim indispensável? Como que é? Sendo assim indispensável? Para a construção de aprendizagens significativas. Pode também. Pode. Como que a gente finaliza? Eu preciso agora juntar tudo isso como uma forma, não é criar um parágrafo novo, mas eu preciso olhar para essas duas ideias agora e conseguir entender como que elas são favoráveis para essa aprendizagem ou para uma educação integral e integrada. Então, não é criar um parágrafo para falar sobre esse desenvolvimento integral. É considerado uma experiência onde tudo isso seu vai finalizar o texto? Não, porque não está pedindo exemplo. Professora, no caso, pode fazer a citação de algum autor, segundo... Então, é o que eu falei para o colega aqui. Não é recomendado, exceto se você tiver, assim, muita certeza de quem é o autor e da citação direta dele, entre aspas, sem pular nenhuma palavra do que ele escreveu. Então, é melhor não arriscar. Você pode até trazer. Eu, por exemplo, se eu fosse falar sobre metodologias ativas, eu traria a Lilian Bassic, que é a referência que eu tenho de metodologias ativas. Mas eu não traria como uma citação direta. O Moran também fala de metodologias ativas. Então, se eu não tenho certeza, eu não vou queimar o meu texto, porque não é isso que vai mostrar que você sabe mais ou menos sobre o assunto, tá? Posso usar segundo alguns autores? Pode. Aí você está trazendo uma ideia geral. Tá? Como que a gente fecha aqui? Como que eu uso agora esse desenvolvimento integral como justificativa, essas ações como uma justificativa para esse desenvolvimento integral? Agora eu preciso de um daqueles conectores. Finaliza.
Vamos voltar aqui, ó. Precisamos considerar. Meu filho bem como. O dessa forma aqui, vocês não acham que cabe melhor, não? Pode ser também. Exatamente. Eu estou fechando aqui dessa forma. O que contribui? As metodologias ativas? Sim. As estratégias de metodologias ativas? Dessa forma. O que você falou, Pro? Contribui? Contribuem e orientam o processo formativo em diferentes cenários no desenvolvimento do ser humano. Em diferentes cenários. No desenvolvimento como ser humano. Vamos pensar aqui, então, como que a gente pode trazer ou uma palavra que foi bem marcante dentro desse concurso, que é a educação integral, ao invés de falar de desenvolvimento integral do ser humano, ficou bem marcado em toda a concepção do concurso essa estratégia. Então, como que a gente pode trazer ela aqui? Pode falar o que é a aprendizagem integral, né? Não, eu quero usar a palavra, isso. Cultural, físico. Em diferentes cenários, para o desenvolvimento cognitivo, social, cultural, que é a sugestão aqui. Vamos trocar o verbo. Vai pensando. É a mesma. A gente precisa escolher com intencionalidade esses verbos, porque eles também dizem muito dessa conexão. Favorecendo é uma boa opção, proporcionando é uma boa opção. Porque eu favoreço a ação. Pode ser. Oi? Aparecendo no início. Já está lá em cima. Na revisão, isso precisa considerar, Pro. Possibilitando, a gente já usou? Eu já nem sei mais. Na hora, vai repetir. Não pode. Tem que olhar. Tem que olhar, porque quem vai perder ponto é quem repetir. Quem não repetir não perde o ponto. Possibilitando a formação humana em todas as suas dimensões. Não precisa. Não precisa, porque aqui a gente já traz a ideia de desenvolvimento integral. Porque se eu falo desse humano em todas as suas dimensões, subentende-se que eu sei um pouco daquilo. Vamos ver? Difícil? Muito. Mas com as 3 frases dá para perceber que fica um pouco mais fácil para você conectar essas partes do texto, gente. Eu trouxe o tema metodologias ativas, como eu falei para vocês, porque ele está presente. Deixa eu compartilhar aqui. Ele está presente em toda a bibliografia, e aí é coisas que vocês já tinham aí com mais clareza no repertório de vocês. Então, vamos lá? Vamos ler agora. E vamos nos lembrar que, pessoal, vamos focar no que é do concurso. Aqui, na digitação e no tamanho de fonte que eu estou usando, é diferente da escrita, tá? Para algumas pessoas, dependendo do tamanho da sua letra, pode ser que dê uma quantidade menor, em outros casos pode ser que dê uma quantidade maior. E aí são os ajustes que a gente vai fazendo ao longo do texto. Aqui o que eu estou trazendo é uma ideia bem geral, tá? Então, vamos lá. A pergunta era, sempre volte na pergunta e faça a sua resposta a respeito dela. E leiam o que vocês
estiverem produzindo, tá? Então, por que as metodologias ativas favorecem a construção de aprendizagem? Gente, já pensou se cai uma questão com metodologias ativas? Nossa, eu ia ficar muito feliz. Teve um ano que eu estava no preparatório e, na dissertação, eu trabalhei com eles a elaboração de um plano de aula, mas isso na concepção que a gente tinha antes de plano de aula, né? Pois na prova pediram a elaboração de um plano de aula. Gente, eu fiquei tão feliz. Não foi. As metodologias ativas favorecem a construção de aprendizagens, uma vez que focam no protagonismo, no desenvolvimento da autonomia dos estudantes, oportunizando experiências reais. Tendo em vista essas características, o planejamento das estratégias, vou corrigir aqui, o planejamento das estratégias ativas considera os conhecimentos prévios dos alunos como ação central para a construção de aprendizagens significativas. Dessa forma, a abordagem das metodologias ativas contribuem e orientam o processo formativo em diferentes cenários, possibilitando a formação humana em todas as suas dimensões. Gente, é 10, vocês arrasaram, ficou muito bom. Eu trago as 3 respostas e eu trago argumentos aqui no meio que justificam o uso dessas 3 respostas. A gente vai exercitar isso de novo, segura aí, tá? Eu vou depois fazer a correção aqui, que passou 2 erros ali. O que eu não devo, em hipótese alguma, então, nessa escrita? Não devo usar gírias. Os vícios de linguagem que nós temos. Não utilizar provérbios ou ditos populares. Aquela coisa, né? Como já diziam antigamente, santo de casa não faz milagres. Gente, o pessoal coloca cada coisa que vocês nem imaginam. Esse que a senhora mesmo usa, o mais é menos. O mais é menos. Ó, a minha pro falou que o mais é menos. Não. Não use, não e não. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, né? Eu acho, eu acredito que, eu espero que, não é a sua opinião, é a fundamentação teórica, é concepção pedagógica, ponto final, tá? Eu penso, nem conte fatos de sua vida particular ou da vizinha ou de um caso que você conheceu, né? Você quer trazer um exemplo ali para a questão, aí fala, olha, na escola onde eu trabalho, um caso de um aluno, assim, para justificar a questão. Nem pensar, tá? Lembre-se que quem acha não tem certeza. E o que eles querem ali é o quê? Certeza, tá? Não utilize da primeira pessoa, seja no singular ou no plural, e a linguagem ela deve ser sempre uma linguagem neutra, tá? Então, percebam que nesse exemplo ó, que nós acabamos de construir aqui, nós estamos falando sobre as metodologias ativas. Em nenhum momento do texto nós estamos trazendo uma linguagem pessoal para essa escrita, tá? Não utilize sua dissertação para propagar doutrinas religiosas. Não analise os temas propostos movidos por emoções exageradas. Não, porque isso é um absurdo. É inadmissível termos essa situação. Isso é muito comum, porque às vezes aquilo te move. Um tema que está muito em alta, fiquem bem atentos para eles. Eu acho que eu trouxe. Eu trouxe, inclusive, esse tema para a gente fazer o exercício. É sobre educação antirracista. Então, aí você se mobiliza para poder fazer aquela defesa e aí você usa termos que está relacionado com aquilo que você acredita. Então, numa dissertação, numa questão discursiva, isso não cai bem, tá? Não utilize exemplos com terceiros, exceto se for um exemplo de domínio público. Então, na dúvida, não arrisca, tá? Não utilize abreviações ou internetês, que é a linguagem das redes sociais, né? Abreviação de você, porque... mas vai acabar a minha linha ali, eu vou dar uma abreviadinha para conseguir escrever tudo aquilo que eu quero. Não. Em hipótese alguma, tá? Procure não inovar por sua conta termos da língua portuguesa. Sabe quando a gente vai criando alguns trejeitos para poder escrever? Isso é muito comum no nosso dia a dia.
não inventa moda. Na questão discursiva, não inventa moda. Não inicie o texto com letra... Não pode nada, né, gente? Não inicie o texto com letra rebuscada. Tem gente que vai começar, faz aquele lettering no começo, aquela letra bonita como a primeira letra do texto. Não. Não pule linha para gastar mais espaço. Obedeça ao número mínimo e máximo de linhas solicitado na comanda da prova, bem como observe se na sua discursiva eles estão pedindo para você atribuir um título para a sua produção. Tem algumas provas que eles pedem para atribuir um título. Então, presta bastante atenção no enunciado. Geralmente, nós temos 2 tipos de enunciados em provas de concurso. Aquele que traz o contexto e uma pergunta geradora para você discorrer sobre ela. Mas nós também temos algumas provas que nós temos um enunciado e aí tem 2 questões para você discorrer sobre elas. Então, presta muita atenção se eles não estão colocando nenhuma orientação para que essas questões elas sejam respondidas separadamente ou se eles querem uma reflexão única que contemple aí as 2 questões. Isso vai aparecer para vocês no enunciado, tá? Enunciado, gente, é igual edital. Tem que ler para saber todos os pormenores, tá bom? Para não perder ponto ali por causa de besteira, tá? No caso, se o enunciado vem para responder uma só questão, para responder as 2, o limite também vai ser 18 linhas? Então, depende. Ou não? Depende. Pode aumentar? Pode aumentar. Então, depende. Tá? Então, tudo isso vai estar especificado lá para vocês. Tá? Essa média 15 a 18 é o que tem aparecido nos últimos concursos. Pode ser que, de repente, a partir da proposta, eles abram para mais linhas. Então, é isso que vocês precisam olhar no que está no enunciado. Se é para juntar, se tem que colocar título, se tem alguma orientação especial ali. Tá? Não dê conselhos, não proponha soluções. Não, eu acho que para combater esse problema que está no enunciado é importante. Ninguém pediu sua opinião. Tá no... É a concepção. Tá? A gente fala brincando, gente, mas é isso. O que eu penso ou não, eles não querem saber. Eles querem que a gente coloque a concepção, o que está na pedagogia do concurso. Tá? Aí vem a questão da citação, ó, que vocês trouxeram. Somente faça citações se você puder confirmar o que sabe sobre o assunto. Eles não vão avaliar que você sabe mais ou menos de um assunto porque você colocou o nome de algum autor. Tá? Não é isso que vai fazer diferença. E toma muito cuidado com relação à lei dos direitos humanos, expondo opiniões desnecessárias. A gente tem que partir do princípio da laicidade para tudo, até mesmo no momento de escrevermos um texto discursivo aí para um concurso. Tá bom? Bom, o que eu preciso ter, então, nesse meu texto? Eu preciso ter sempre dividir esse texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Acabou. Eu posso falar disso? Antes de você ver se você pode falar, olhe para o seu texto e veja se é necessário você falar sobre aquilo. Se, de repente, você não vai estar se conduzindo aí para um caminho que não tem nada a ver com aquilo que você precisa. 3 partes. Eliane, eu posso considerar, então, 3 partes, 3 parágrafos ali, bem organizados, bem estruturados para essa escrita? Posso. Tá bom? E a gente vai fazer um exercício para ver se essas ideias agora elas se conectam, tá bom? Aí eu vou deixar vocês tomarem um café, aí a gente volta. Na volta, a ideia é que a gente possa fazer duplas produtivas, tá? Por quê? Porque, obviamente, gente, eu não vou conseguir ler todas as produções de vocês. Então, a gente vai trabalhar em duplas produtivas, e aí eu criei uma rubrica para que uma dupla possa olhar a produção do outro, tá? E aí eu vou circulando entre vocês, tirando dúvidas, mas como nós somos em muitos, não dá para poder fazer a leitura de todos, tá bom?
Eliane, eu posso fazer esse movimento de reflexão sozinho, porque eu escrevo melhor sozinho? Você vai produzir sozinho. Só depois que a gente vai fazer um movimento de troca entre pares, para poder analisarmos aí a produção que o colega fez. Já vamos pensar numa produção de 15 linhas, tá bom? Para a gente poder já ir trazendo essa ideia, esse exercício de sistematização das informações. Tá? Vamos fechar em 15 linhas para a gente exercitar esse nosso poder de síntese? Porque daí a gente sabe que em 15 linhas eu preciso organizar, porque na minha avaliação o meu colega vai olhar essa minha capacidade de síntese. Tá bom? Pode falar. Então, uns 10 minutinhos. Então a gente começa, não tem problema. Então vamos lá. Vou pedir para eles, falaram para a gente aguardar só um pouquinho, que eles o pão ainda não. Gente, mas o que é isso? É um almoço? Despedir. Não tem nem. Cadê? Nem precisa de pão. Olha o tamanho dessa mesa. Ai, que delícia. Amo essa parte. Amo essa parte, né? Então eu trouxe 2 questões para vocês, tá? A gente vai organizar o nosso tempo aí para considerar essas 2 questões, tá? Bom, o que nós vamos fazer? São 9h40, 9h38. Nós vamos ter aí, para a primeira questão, 25 minutos. Eliane, não deu tempo. Sinto muito, porque na hora do concurso vai ter que dar o tempo para vocês fazerem. Tem pegadinha agora. Acabou de me sacanear com essa história do pão. Então, para cada questão, nós vamos ter 25 minutos para registro. 25 minutos é pouco ou é muito? Depende. Depende de quanto tempo você gastou nas suas objetivas. A gente precisa vivenciar uma situação real de escrita, porque lá na hora vocês não vão ter 1 hora para pesquisar a informação, para nada disso. E outra coisa, tentem fazer o registro de vocês sem consultar nenhum material de apoio, a partir do repertório mesmo que vocês têm já na cabeça de vocês, tá? Para que porque na hora a gente não vai ter suporte de pesquisa. Então, eu preciso tentar exercitar isso, tá bom? Fala, Pro. 25 minutos para as 2 ou para cada uma? Não, eu vou entregar a primeira, vocês vão escrever sobre a primeira, a gente faz a análise entre pares, depois eu entrego a segunda. Tá bom? Aqui vai ter um tempinho de 25, lá na hora não. Então, depende, por isso que eu estou falando, vamos exercitar esse nosso poder de síntese. Tá bom? Então, agora sim, vocês podem abastecer de energia os neurônios de vocês para poder fazer a escrita, tá bom? Eu fui à missa, não tomei nem café, só era meia hora. Deixa eu sair rapidão de casa. A missão de vir aqui. Nossa, que cedo! Porque aqui a igreja que é o lado, né? Eu vou dar 7. Caramba! Aí veio pra cá. Aí hoje o padre falou um pouquinho mais, eu cheguei atrasada. Eu tava dizendo meu marido, oi, eu vou chegar atrasada. Hoje eu preciso correr! E a professora vai dar estudo de casa. O meu marido lá. Ai, gente, mas é muito cedo, né? É, 7 porque anda 9, né, de manhã. Porque daí também já vai ser, já resolve, né? Ele deu aula com
Não, sério. Ela vai ficar debaixo da mesa. Já fez a produção agora. Uma das melhores histórias. Wallace. Não sei se agora colocaram o nome em homenagem. Por que tiraram desse? Era senador da parece que você é só. Ó, tá aprovado, viu? Tá aprovadinho. Deu uma redação de passada. Eu não participo. Não sou da banca, não. Quem que eles chamam normalmente? É só a pessoa que é mestre? Pessoal deles lá, né? Uma banca de TCC na faculdade. Eu fiz na Universidade Metodista. Né? Quando era a banca de TCC, só havia doutor. É isso. Ia lá e principalmente esse de filosofia. Aí o pau comia lá, assim, com respeito à palavra, porque é uma seleção forte. Como é que você entendeu? Onde você tirou isso? Você fala, isso não é seu, não. Você pode fazer de novo, mas não dava fazer. Ainda bem que meu primeiro TCC. Não dá moleza, não. Eu fiquei tenso no primeiro, foi desativo, né? Vou fazer TCC porque... Um professor lá que ele dava aula para o Colégio Bandeirantes. Mas o Bandeirantes é muito bom. Dava aula de filosofia e estética. Então ele viajava muito para analisar a obra de arte, para ver o conceito das obras de arte, o significado. É muito inteligente. Aí essas pessoas, eles abrem seleção, aí eles se inscrevem, né, para poder participar dessas coisas. Ele era formado